Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, espero que estejam bem. Hoje venho apresentar o meu projeto, que se trata de um manual de inspeção meniscal em cães de pequeno porte com ruptura do ligamento cruzado cranial, realizado por mim, Camila Sonoda, sob a orientação da médica veterinária Carolina Marinho e a co-orientação do médico veterinário Paulo Marinho. Esse projeto foi desenvolvido a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT. Essa é a capa do manual, já com uma foto autoral produzida ao longo do desenvolvimento desse projeto. E vocês verão que todas as imagens aqui presentes, QR Codes que dão acesso a vídeos, também foram produzidos pela equipe de cirurgia do IFSU de Minas. Começo com uma breve apresentação acerca da necessidade da elaboração desse manual, e ela vem devido à casuística e a frequência em que são realizadas cirurgias destinadas ao tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial, sendo prática ortopédica rotineira. E, especificamente, durante a ruptura desse ligamento, os meniscos, que são estruturas intra-articulares, são propensos a sofrerem lesões. Esse mecanismo será discutido ao longo desse manual, desde a anatomia até o tratamento cirúrgico. Porém, não existe um consenso ou uma diretriz de que todas as articulações deverão ser abertas para a inspeção do menisco durante as cirurgias voltadas ao tratamento do ligamento cruzado cranial, sejam elas extracapsulares ou intracapsulares. Principalmente nos cães de pequeno porte. Existe muito material produzido acerca da ruptura em cães de grande porte, mas é pouco discutido na população canina de pequeno porte, aqueles cães com menos de 15 quilos. Tendo em vista de que não existe um consenso ou uma diretriz para a abertura do joelho dessa população e, consequentemente, por ser de pequeno porte, o espaço intraarticular ser menor, essa prática não é realizada em todos os centros veterinários. Sendo assim, um paciente de pequeno porte com a ruptura do ligamento pode continuar a sentir dor, claudicação e acelerar o processo de osteoartrose da região por um menisco lesionado que não foi inspecionado e tratado durante a cirurgia. Todo o material ilustrativo foi elaborado pela equipe cirúrgica do IFSU de Minas, sob a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais, CEUA. E esse manual visa facilitar o aprendizado e a aplicação prática dos conceitos abordados durante a inspeção meniscal. Trago uma lista de abreviações acerca das palavras utilizadas no manual, o índice, dividi ele em 3 partes, sendo a parte 1, anatomia e fisiopatologia, a parte 2, os aspectos morfológicos e o diagnóstico, e a parte 3, o tratamento e a técnica cirúrgica em si, desde a anatomia até a cirurgia. Capítulo 1, trago a anatomia da articulação femorotíbio-patelar, em que foi utilizado o cadáver de um cão doado para pesquisa e ensino. Essa articulação femorotíbio-patelar foi dividida em 21 estruturas, sendo crucial diferenciar cada uma delas, mesmo em um espaço intraarticular tão pequeno, para tomada de decisões correta e saber distinguir quais são cada uma delas, o que pode ser resseccionado, o que deve ser evitado. Também trago a visão em que que o cirurgião tem no momento da artrotomia. Podemos observar que é um espaço intraarticular bem pequeno mesmo. Na imagem anterior foi possível identificar 21 estruturas e aqui dividi nas 5 principais. 7 contando com menisco lateral e medial, que serão
visualizados na técnica cirúrgica com auxílio dos instrumentais necessários. No capítulo 2, abordo a doença do ligamento cruzado cranial em cães de pequeno porte. Essa população de cães, ela tem particularidades epidemiológicas e etiopatiogênicas diferentes dos cães de grande porte, e eu discuto acerca desse assunto com o uso de artigos recentes e literatura clássica sobre o assunto, desde a anatomia do ligamento, quais são os fatores que predispõem com que ele se rompa, a idade média relatada das rupturas nos cães de pequeno porte, a predisposição racial e principalmente o fator conformacional, que é o que mais se distingue dos cães de grande porte, sendo que o ângulo do platô tibial, fator esse que predispõe à ruptura do ligamento, varia de 28,8 graus a 36,3, em detrimento a 22 a 28 graus na população de grande porte. Além de outros fatores anatômicos que necessitam de mais estudos, mais discussão, mais pesquisa, acerca de, por exemplo, um crescimento assimétrico da fise tibial proximal, que pode levar ao aumento desse ângulo do platô tibial nos cães de pequeno porte. Também discuto a questão mecânica que leva a esse rompimento, o que está envolvido, qual é o mecanismo de lesão meniscal secundária ao rompimento desse ligamento cruzado cranial. Discuto a anatomia, a composição do menisco e como é o mecanismo em que o ligamento cruzado cranial rompido começa a exercer sobre o menisco com as forças de cisalhamento para que ele se rompa. Trouxe uma imagem do aprisionamento e esmagamento do polo caudal do menisco medial, realizada durante o treinamento da equipe cirúrgica, e um vídeo que mostra como o fêmur age sobre a tíbia e, consequentemente, o menisco, que provoca a lesão nessa estrutura. Trago também a incidência de lesões meniscais associadas nessa população, com o estudo de artigos, inclusive um artigo desse ano, que discute a quantidade de pacientes que tinham lesão no menisco, qual era o tipo de lesão encontrada, e também a casuística que recebemos no Hospital Veterinário do IF Sul de Minas, em que atendemos 4 pacientes que foram submetidos à cirurgia para tratamento da ruptura do ligamento cruzado cranial, sendo uma sutura fabelo-tibial e 3 TPLOs, e desses 4 pacientes, 3 possuíam lesão de menisco. Destrincho acerca da raça de cada um, sexo, peso, idade e o ângulo do platô tibial, além do tipo de lesão meniscal encontrada ou não. No capítulo 5, falo sobre a importância da detecção das lesões meniscais e o fator central seria a vascularização do menisco. Trago uma imagem mostrando que a vascularização é mínima, sendo cerca de 10 a 25% da periferia. Então, o terço interno do menisco ele é completamente avascular e aneural, enquanto existe uma zona de transição, chamada vermelha-branca, que é parcialmente. A questão da vascularização limitada reflete diretamente na impossibilidade da cicatrização do menisco quando ele é lesionado. E o porquê ele deve ser removido. Também a importância de fazer esse tratamento através de que lesões meniscais não identificadas podem resultar na dor persistente do paciente, na claudicação crônica e na limitação funcional, mesmo após a cirurgia de ruptura do ligamento cruzado cranial. Trago também um QR Code que mostra a inflamação sinovial intraarticular, resposta da atrito intraarticular e da inflamação sinovial. Trago também os tipos de lesão meniscal, em que dividimos nos principais encontrados, sendo lesão tipo radial, lesão tipo alça de balde, lesão tipo flap e lesão tipo eversão.
é crucial e importante identificar o tipo de lesão para a tomada de decisão correta acerca da menissectomia, preservando o máximo de tecido saudável possível. E no capítulo 7, trago a investigação clínica da lesão meniscal, desde o paciente chegando até a clínica apresentando claudicação, até a técnica para identificar uma ruptura do ligamento cruzado cranial, sendo o diagnóstico clínico através do teste de gaveta ou do teste de compressão tibial, em que eu descrevo a técnica e demonstro por meio de QR Code como ela é feita, a fim de facilitar o entendimento. Também trago o teste do clique meniscal, que é um teste em que é possível sentir um clique ou uma crepitação que é sugestiva de uma lesão meniscal, é uma espécie de triagem. Não necessariamente um paciente que tem a lesão meniscal vai ter também o clique meniscal presente. Discuto os métodos de imagem para que seja elucidado a aplicação nesses casos de cada um deles e suas limitações. E também trago no capítulo 8 a inspeção meniscal por artrotomia, abertura da articulação do joelho. É reconhecido como padrão ouro, indiscutivelmente, que a artroscopia é o melhor método para acesso do menisco, por ser menos invasivo em relação à artrotomia. Porém, não é um método tão acessível como a artrotomia, já que o equipamento é oneroso e são poucos os centros veterinários que possuem esse aparelho. No Brasil, apenas um centro veterinário tem um aparelho de artroscopia, não sendo acessível para a população, visto a casuística de pacientes com ruptura do ligamento cruzado cranial. Então, a técnica de eleição na ausência desse método é a artrotomia ou a mini-artrotomia. Relato como ela funciona e, consequentemente, o objetivo de se abrir a articulação do joelho, que é realizar a menissectomia parcial e total. Trago livros e artigos discutindo a tomada de escolhas, sempre preservando manter o máximo de tecido saudável possível do menisco, e vídeos que dão acesso à realização de uma menissectomia parcial e de uma menissectomia total. No capítulo 10, trago a instrumentação cirúrgica necessária desde a antisepsia até a menissectomia, elucidando com fotos e vídeos a utilização desses instrumentais, além da função de cada um deles. E no capítulo 11, trago o preparo e posicionamento do paciente para garantir uma técnica asséptica. O decúbito, o preparo, até que ele esteja no campo cirúrgico estéril, pronto para o início da abordagem. E por fim, no capítulo 12, discuto a técnica cirúrgica em si, que é abordada de forma pouco explorada nos livros e não encontrei nenhum artigo descrevendo a técnica. Então, relatei como é realizado no IFSU de Minas, o passo a passo, com base na literatura já presente, desde o acesso até a distração, sendo etapa necessária para a visualização do menisco, visto que o espaço interarticular é muito pequeno e os bons instrumentais, a escolha deles é essencial para a visualização e tratamento. Trago opções e artigos que discutem o uso de cada um deles. E a sondagem em si, com o auxílio de uma probe de menisco, que é o método em que é passada essa probe de menisco para sentir a textura do menisco, onde tem lesão, onde tem uma ruptura, e assim seguir para a menissectomia, até a síntese cirúrgica do paciente. Todo esse manual visa o bem-estar dos pacientes de pequeno porte com ruptura do ligamento cruzado cranial, visto a incidência das lesões meniscais, a importância da detecção para o paciente não sentir, após a cirurgia, dor, claudicação e osteoartrose,
sendo que você corrige um problema e pode deixar outro presente, que seria o menisco lesionado, os agradecimentos e todas as referências utilizadas para a elaboração desse manual. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.